esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. Exatamente. Bem-vindos a uma nova edição dos nossos bate-papos, descobrindo personalidades com os Bright Brothers. Hoje estamos aqui com o roteirista e diretor José Araripe Júnior. Oi, Araripe, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste aí pro mundo afora. É um prazer estar me transportando aí para a querida Canavieiras, portal aí e tantas coisas interessantes que vocês estão mostrando ao mundo. O prazer é todo nosso, a gente fica realmente muito feliz com essa oportunidade de poder bater esse papo contigo hoje. E então, é isso, estou à disposição. Sim. A gente, na verdade, sempre começa com um pouquinho de uma introdução, assim, para você ter uma chance de apresentar um pouco... Uma visão geral da sua trajetória. Exatamente, para contar à audiência, assim, um pouco da sua trajetória, do que você fez, do que você faz. Olha, eu sou de Ilhéus, comecei bem cedo, assim, nas artes, comecei escrevendo teatro, música, pintando. Depois eu me interessei muito em fotografia e desde criança eu tive uma vivência muito boa com as artes, a partir de minha mãe, e com as tecnologias, a partir do meu pai. E nós fomos criados num ambiente assim, muito de conhecimento, de estudo e de interesse sobre aquele mundo que estava sendo criado assim a partir, digamos, das telecomunicações, né? Porque as pessoas ainda hoje elas falam tanto das tecnologias e do mundo digital, mas a gente tem que comemorar mesmo são as telecomunicações, é ela que nos permite estar fazendo isto aqui agora. E a partir assim, de um convívio com o meu vizinho que tinha um projetor 16mm, que exibia filmes, convívio com o cinema da cidade, o Cine Santa Clara, e um pouco de televisão, eu fui me apaixonando pelo audiovisual. E aí, a partir de uma câmera Super 8, que eu consegui comprar com a ajuda de um tio meu, que foi para os Estados Unidos, eu fiz o meu primeiro filme já ali com 13 anos. Eu vim para Salvador e fiz o filme aqui, minha irmã estudava aqui, juntei uma galera dela, atores, pessoal de teatro, e fiz o meu primeiro filme, o João Cidade. Ali naquele primeiro filme já tinha um pouco também de uma paixão paralela que eu tenho no cinema, que é a animação. Então, a abertura do João Cidade já foi feita em stop motion, usando maquetes, os títulos, etc. Então, essa trajetória aí, multidisciplinar, digamos assim, porque as oportunidades que eu tinha em Ilhéus eram poucas, mas eu tive um contato muito rico com toda a região, a partir da IMARC, que eu estudei na IMARC. E aí eu tive ali a sorte de encontrar com a galera lá de Buararema, e nós fundamos a Feira de Arte do Macuco lá, Feira de Arte de Buararema, e eu fiz algumas peças de teatro como ator, e sempre fazendo um pouco de cinema, porque o cinema é mais vagar, assim, mais artesanal. Os filmes que eu fazia, Super 8, é um artesanato, né? E praticamente a montagem toda feita na mão, com durex. Então eu tive a oportunidade de vir a Salvador para participar da Jornada Internacional de Cinema, que era o grande festival do Brasil, assim, no ponto de vista do cinema alternativo. E já bem, isso com 15 anos, e tive a oportunidade ali de ter um contato com outro tipo de cinema, porque o cinema que eu tinha contato era um cinema mais de Hollywood, televisão, etc.
E pude perceber que existia outras formas de fazer cinema, né? Aí fui conhecendo pessoas. Quando chegou na fase da faculdade, eu fui para Salvador. Meu outro irmão também foi, minha mãe foi, meus 2 outros irmãos já estavam em Salvador estudando. Nos mudamos todos para Salvador. E eu interesse meu era estudar jornalismo, mas eu dei uma pesquisada e vi que a faculdade não estava exatamente como eu pensei que podia estar. E fui para Belas Artes, fiz artes plásticas e achei que foi o que eu fiz de melhor, mais certo. E nesse tempo inteiro que eu estive ali, eu estava fazendo cinema, fazendo outros filmes e sempre buscando a multidisciplinaridade, porque eu fazia poesia, eu fazia teatro, fazia artes plásticas, literatura também, porque eu sabia que o cinema exigia isso. O cinema exige que você tenha um conhecimento amplo, não só sobre as artes, mas sobre a vida, a história universal, a história da arte, a sociologia, a política. E isso é que faz o cinema ele ter essa dimensão, né, de você poder não só inventar, mas contar histórias e oferecer aquele universo paralelo, digamos assim, que o cinema proporciona. O teatro é o pai do cinema e é a mãe do cinema. Digamos que, melhor explicando, você tem o teatro e a literatura, esses duas grandes raízes da cultura humana que fazem o cinema. O cinema é muito arrogante, é muito jovem, por isso é arrogante, ele se acha, mas, na verdade, o máximo é a literatura e o máximo é o teatro. E é graças a essas duas grandes estruturas de narrativa e de pensamento que a gente faz cinema, né? Então, é importante ter noção disso, para não achar que o cinema a grande arte. Não, não é a grande arte. O cinema digamos assim, é uma janela para a exposição e a concertação das grandes artes. Diga-se aí a música, e diga-se aí as artes plásticas também, né? As artes cênicas. O legal é que o cinema realmente reúne as artes, né? Então é uma forma também de você incluir muitas artes. Mas como você disse, cada arte tem seu próprio valor, e até mesmo dentro do cinema, às vezes a gente vê uma questão, já que você já falou da animação, né, que é a sua grande paixão, que a gente vê às vezes a animação sendo um pouco desmerecida, assim, como se fosse algo ou só para criança, ou assim, não tendo esse valor como uma própria arte de expressão mesmo. E essa é uma coisa... forma de expressão artística em si, não só um meio, uma indicação de idade, no caso. Há muitas controvérsias em relação ao que é gênero e o que é tipo, né? Isso, então, exatamente. Às vezes você considera, digamos assim, ficção e documentário como 2 tipos de cinema. Sim. Certo? Mas aí alguém vem e bota, não, mas a animação seria um 3º tipo. Aí é uma confusão técnica, porque eu posso fazer tanto documentário quanto ficção usando a técnica de animação. Sim, então, aí há outras confusões de entendimento em relação à animação, como há também em relação à ficção e em relação ao documentário. Sim. É bem interessante esse tema mesmo. E a gente até queria falar, né? Na verdade, 2 coisas que a gente acha bem legal, né? Que você também começou bem jovem e também realmente com um pé em todas as artes mesmo, fazendo um pouco de tudo. E a outra coisa é que a gente acha muito legal mesmo que você gosta de experimentar com estilos, que eu acho que, pelo que a gente vê, vem mesmo disso de né, ter essa experiência com várias artes. E esse espírito de multiartista, de estar nesses várias áreas de diferentes artes. Então, por exemplo, quando a gente assistiu agora o Mr. Abracadabra, recentemente, a gente achou bem legal, assim, realmente, como você recriou o estilo do cinema mudo mesmo. O Ike estava até comentando isso. Sim, eu fiquei realmente impressionado porque imitar um estilo, né, antigo, dar essa homenagem ao estilo do cinema mudo,
não é fácil. Eu já vi até muitos, eu não tenho agora em memória específica quais, mas já vi outros filmes que tentaram recriar um estilo mais antigo, até filme lá de Hollywood, que tentou recriar o estilo e não conseguiu. Você sabe, esse é um filme moderno, filmado de forma moderna, tentando imitar. E você conseguiu transmitir uma sensação não só da época do cinema mudo, que eu sou muito fã, a gente até tem muita inspiração do cinema mudo surrealista, né, que eles faziam na Alemanha, né, o Dr. Caligari, a gente é muito fã, ou Metrópolis também. Existe algo muito especial do início do cinema, onde ainda não tinha já as normas de como fazer cinema, mas o que você conseguiu não só transmitir uma sensação que é um filme mudo daquela época, além de ser algo muito original e não só ser algo, um estereótipo, ou que você vê, alguém do futuro vê do cinema mudo. Deu uma sensação como se alguém da época fez um filme com os recursos e como se dava para fazer cinema. Então, conseguir isso é uma maestria, um talento impressionante. Eu fiquei só assistindo pensando, meu Deus, consegui isso. Foi até engraçado, na verdade, quando a gente estava assistindo. Teve um momento que eu estava assim, tão dento assim, da vibe de ser, né, no estilo, que aí teve, eu não lembro mais o que foi, mas quando ele abre a porta tinha algum anacronismo, que tinha algo moderno. Acho que era o satélite ou as antenas. As antenas de televisão. E aí eu pensei assim, gente, deu-se uma sensação estranha, porque tinha aquela imersão toda do cinema antigo, mas com, né, objetos do mundo moderno. Então, assim, foi uma coisa bem legal. Mas... Sim, muito, muito bom. Obrigado. O povo fala em cinema de gênero, mas eu acho que todo cinema é de gênero. Porque você tem a comédia e a tragédia, que é a raiz grega de toda a dramaturgia, tanto do teatro quanto do cinema. Sim. Então, eu me interesso no cinema, antes de tudo, é contar histórias. Sim. O processo é inventar histórias. E para inventar histórias, você tem uma meta. A minha é tentar ser diferente, original, inédito, né? E surpreender as pessoas. Então, isso é uma espécie de chave que você usa até para contar uma história ali na esquina com a pessoa que você encontra. Sim. Você vai gerando interesse, você vai apresentando um conflito e depois chegar numa surpresa de resolução. E o gênero, às vezes, nessa rotulação do cinema, ele é considerado como, gênero é fazer filme de suspense, o gênero é fazer filme de terror. Eu não considero isso. Para mim, todo filme é de gênero. E aí, dentro dessa, dizer assim, do que você pretende como cineasta? Você pretende o que como cineasta? Você pretende ficar famoso? Você pretende atingir pessoas? Você pretende ser feliz? Você pretende namorar o máximo de pessoas possíveis? Você quer ganhar prêmio? Você quer, né? Ou você quer fazer arte no sentido de ter prazer em fazer aquilo? Então, o que me move, antes de tudo, é isso. É experimentar. É a cada filme fazer um filme diferente. E mas isso é exatamente o que a gente também fala. Sim. Eu não entendi o que você falou. Repita. Não, é que na verdade a gente pensa igual também. A gente até fala que a gente acha legal, porque a gente também fala que quando a gente faz os filmes, claro, a não ser quando é uma sequência ou alguma coisa, mas a gente tenta sempre fazer estilos diferentes para realmente contar histórias diferentes, porque cada história demanda um estilo específico e o legal é contar histórias diferentes, então isso é uma coisa poder ter legal. Essa chance de experimentar técnicas diferentes para contar histórias diferentes. Exatamente, isso é muito legal. Exatamente isso. Então, isso me move para frente. Isso me move muito mais do que ganhar prêmio. Sim, claro. A ficar rico, a ficar no glamour. Esse glamour do cinema, a gente vai perceber ao longo dos anos que ele é muito artificial. Porque ele o cinema ele virou um universo de competição muito irracional, porque não tem lógica, não combina com a arte em si. É prêmio disso, melhor disso, melhor aquilo, a maior bilheteria, etc. Isso acaba virando uma paranoia, uma espécie de pista de autorama, um jockey,
que nós estamos o tempo inteiro tentando ser melhor que o outro. E isso não é uma coisa boa, é tóxica. Então, a gente vive no equilíbrio entre poder fazer o seu trabalho em paz, para conseguir o melhor que o trabalho exige, e sem se preocupar muito qual é a pista que aquele objeto vai concorrer, que cavalo ele vai concorrer. Porque isso é o tempo inteiro, nos obrigam a isso. Né? E aí, quando isso entra na área do financiamento, a competição começa a ficar mais acirrada, fica mais adulta e fica mais selvagem. Porque aí as pessoas já não estão competindo para ver quem é o melhor filme. Aí elas estão lutando para ver quem pega o dinheiro. E aí a luta fica mais selvagem. Então é importante você se preparar para fazer cinema, não só tecnicamente. É importante você se preparar como ser humano e com uma visão holística e, vamos dizer assim, psicanalítica desse universo aguerrido, para você não viver frustrado, deprimido, ou se sentindo fracassado, porque é uma selva muito, muito hostil. Sim. Mas é isso mesmo. E, na verdade, o que a gente estava até falando antes, da questão de cinema de gênero, que acaba sendo como se só drama vamos dizer assim, cinema, né, padrão, vamos dizer assim, todos os outros gêneros seriam outros gêneros. Isso acaba, eu acho que, vindo também dessa questão da competição, de tentar normatizar de alguma forma e botar um foco em uma categoria, em um gênero, no caso. Mas é isso, o que você falou é muito bom, e realmente para quem está assistindo, talvez quem está começando ainda como artista, é isso mesmo, fazer a arte é, claro, muito importante, é uma parte também, até a parte técnica de desenvolver, mas também é importante saber a realidade também de como as coisas são, para, né, como você falou, não se frustrar, para não se chocar, na verdade, quando encontra o... Porque não é agora não é só a luta de fazer a arte, mas também a luta de defender a sua arte, conseguir ter um espaço para a sua arte. É uma coisa que quem está começando, a gente mesmo está aos poucos vendo isso. A gente começa, é uma coisa que é um próprio jeito de você lidar com isso em si. Exatamente. O cinema chegou onde chegou no Brasil. O Brasil hoje é um exemplo mundial por causa da Ancine. Claro, eu estou falando da Ancine antes de Bolsonaro. A Ancine ainda está agora numa fase que precisa voltar a ser o que era. Mas a Ancine é uma coisa assim espetacular, vista de fora como uma solução fantástica para o apoio ao cinema. Mas isso tudo foi conseguido com luta, muita luta. Eu falei lá de 1975, da jornada. Ali eu, mesmo sem entender muito, eu já estava nas reuniões das associações. Então, o cinema, ele pressupõe muita política real feita com associativismo, com reunião, com criação de leis, com luta por estatutos, por sindicato, tudo isso, porque desemboca em algo que já não é mais arte, que já é indústria e comércio. Então, você tem que abraçar a causa, se quer realmente viver disso, se isso for sua profissão, porque tem muito cineasta que boa parte da vida trabalha no banco ou faz outra coisa. Então, a fórmula para sobreviver é talvez você abraçar várias coisas dentro da própria área. Então, você vai fazer roteiro, vai dar aula, você vai fazer consultoria, você vai, fazer várias funções para que no cômputo da sua sobrevivência você consiga viver de audiovisual. Mas viver só de roteiro, viver só de direção,
é uma coisa que poucos conseguem nessa indústria brasileira. É algo muito sazonal. Então, se você quer abraçar a causa, você tem que criar um leque de atividades que lhe permita isso. Diversificar mesmo. Na verdade, eu só queria fazer uma pergunta, e já que a gente está falando em diversificação e coisas que são feitas, conte para a gente um pouco o que você está fazendo atualmente, o que tem de projeto novo vindo por aí. Mas eu estou fazendo junto com o Silvio Tendler, né, um projeto que eu comecei, depois Silvio chegou, que é um documentário assim mais importante que eu já me dispus a fazer na vida. Eu não sou exatamente um documentarista, não é a minha paixão de fé, não é. Eu tenho feito séries documentais, mas eu sou mais ficcionista mesmo, que é sobre José Carlos Capenã, o poeta. Então, estamos aí numa luta ainda para conseguir financiamento. É o projeto assim que eu estou com mais responsabilidade, até porque Capenã é digamos assim, um dos maiores artistas do Brasil, e isso é uma responsabilidade. Eu estou também estreando agora na TVE, agora nos próximos, talvez agora em maio, uma série de comédia que eu fiz, uma série bem grande, talvez é o maior trabalho de comédia já feito na Bahia, que é uma série que tem 8 episódios, de 45 minutos cada episódio, então equivale a 4 longas-metragens. E é uma série que eu aposto muito digamos assim, na interface dela para o público, porque tem muito isso. A gente, no cinema, corre o risco muito de estar querendo fazer filme cult. E isso é outro rótulo que você pode cair nessa armadilha. Eu não tenho preconceito contra a televisão, nunca tive. Inclusive, já tive oportunidade, um momento muito importante da minha vida, que eu trabalhei 5 anos como gerente de conteúdo na TV Brasil e também como diretor de conteúdo e programação da TV Bahia. Então, ali eu me realizei como um autor de massa, digamos assim, né? Quando você pode fazer um trabalho quase anônimo, mas que você faz uma quantidade absurda. Então, na TV Brasil, sei lá, eu diria que eu fiz quase 2.000 episódios. Na TVE, a gente fez mais de 1.000. Então, é um trabalho que, digamos assim, nem se coloca no currículo exatamente, porque as pessoas só querem prestar atenção a você se você fez um curta, longa, se você fez se comunicar com o público mesmo, a massa. Então, Espada das Tartarugas, essa comédia, ele conta uma história em 2 tempos. 1970, numa aldeia hippie, e 1999, na véspera do fim do mundo, ali na véspera do apocalipse, previsto nesse mundo hippie. O mundo hippie, essa aldeia evolui, são 3 amigos, e essa aldeia evolui de 70 a 1999 para ser um spa de emagrecimento espiritual. Então, pessoas que estão com problemas psíquicos, traumas, elas vão até esses 3 malucos para se curarem. E ali eles vão viver situações bem interessantes de curas. E nesse conflito aí, o que acontece é que o principal deles morre, e aí chega um herdeiro que vai tomar conta de tudo. E aí começa ali aquela guerra entre um pensamento moderno, marqueteiro, assim, e aquela resistência da cultura hippie ali. Vai ou fica. Isso é a premissa que instala no primeiro episódio.
E durante os 8 episódios, nós temos aí uma comédia que eu diria que... qual é o gênero? O gênero é uma comédia romântica, porque tem amor, tem poliamor, na verdade, e é também um musical, porque legal. nós criamos 9 canções. Uau. E essas 9 canções permeiam aí a própria trajetória do personagem principal, que é interpretado por Emanuele Araújo, essa baiana espetacular, sensacional, que canta essas canções. Então, aguardem aí Espadas Tartarugas. Paralela a isso aí, já que você fez a pergunta, acabou de estrear também uma série nossa que é uma outra série de animação para criança, Pé e Cabeça, está no canal Quilimurê. E eu estou com outros projetos aí correndo, editais. Tem filme de terror, O Beto e o Cão da Luz. Tem um longa-metragem de animação, de ficção científica. A gente fica produzindo, escrevendo e botando nos editais, na esperança que... Mas é assim mesmo, tem que continuar produzindo e contando as histórias. E olha, para a audiência, né, aqui a gente já teve 2 grandes dicas, então fiquem de olho e parece interessante, a gente vai dar uma olhada. Eu estou bem empolgado para poder, quando chegar a chance, poder assistir. Sim. Vamos para o nosso quadro? Muito bom. Eu acho que a gente começa os nossos quadros. Você já falou, na verdade, que você começou muito jovem, então acho que esse quadro vai ser algo bem especial, que é o quadro Espelho Mágico do Tempo. Basicamente, a gente vai deixar um tempo aqui para o Araripe deixar uma mensagem para o seu eu mais jovem, que está no início da carreira, né? No caso, está no início experimentando ainda com as artes. Que mensagem você deixa para o seu eu mais jovem? A gente vai deixar você aqui, e você pode... Meu nome é José Araripe Júnior. Fui o 4º filho, caçula. Então, o comum era botar o nome do pai no primeiro filho, né? Meu pai relutou, ele não queria ter um filho chamado José, mas ele acabou sendo obrigado. Mas ele botou meu nome com a obrigação de nunca me chamarem de José, sempre me chamar de Araripe. Então, todos nós somos Araripe, mas eu sou o Araripe. E, durante um tempo, Araripe virou Araripinho. E muita gente me chama de Pinho, principalmente em Ilhéus. E Pinho, eu diria... o Pinho, vou te falar uma coisa. Faça tudo o que você quer na vida para chegar no futuro e dar uma entrevista para os irmãos Bright. Faça tudo isso, mas não deixe de aprender a tocar violão. O violão, você tem que aprender a tocar. Não dá para chegar a 65 anos sem tocar violão, cara. Você vai tocar violão, rapaz. É o meu conselho. Que legal. Mas isso é, olha, ótima dica. Nosso violão está aqui atrás. E é isso. O meu está ali atrás também. O meu está ali atrás também. Eu não botei em cena, mas ainda tenho os planos de tomar um curso de violão. Olha, eu acho uma ótima ideia. Olha, muito bom. Acho que o Pinho ouviu o seu conselho e tá dando certo. Mas para quem está assistindo aqui também, sim. O apelido do violão é Pinho também, né? Agora que eu me Pinho também? Então perfeito. É simbólico. Muito bom. Perfeito. Mas para quem está assistindo é isso, né? Fazer tudo o que quiser, mas realmente também focar naquilo que vai trazer algo, né, muito especial, algo que é algo especial e que, às vezes, no caso, talvez a gente nem vê na hora, mas que depois você vê que era um hobby que acabou virando algo mais do que especial. Nós temos as possibilidades, quando a gente decide fazer cinema, de, como eu já falei, tentar o máximo possível de linguagens.
E a música, ela é fundamental, porque a música, além de ela ser uma linguagem, vamos dizer assim, sensorial, física, né? Ela é vibração, ela é onda, é uma outra, ela interfere no humor, ela molda a emoção. Então, mesmo fazendo um cinema mudo, em algum momento, você vê que o silêncio também pode ser música, né? Isso. Então, é tão importante a música como a fotografia, ou como a direção de arte, né? A direção de arte, eu tive uma história, né, grande da direção de arte. Antes de eu dirigir, eu fui diretor de arte de vários filmes. Até eu diria que eu sou pioneiro da direção de arte no Brasil, porque os 2 filmes que assinam de primeira vez no Brasil direção de arte foi ali por volta de 1985. Um deles fui eu, diretor de arte. Então, é a riqueza do aprendizado dessas artes entrelaçadas que pode fazer você fazer do seu filme algo mais poderoso, mesmo que ele seja sem nenhuma música, porque a música não é só algo para compor a narrativa. A música, às vezes, é algo que só você está ouvindo, mas que pode estar servindo como partitura de uma cena que você vai criar. Exatamente. A gente pensa igual, né? Eu sou compositor das nossas trilhas e é interessante que ele sempre fala. Sim, eu sempre falo de que no audiovisual, o visual nos diz o que está acontecendo, né? Onde a gente segue a história, mas a parte sonora, o áudio, faz a gente sentir. Isso inclui tudo. Inclui o silêncio, inclui os sons, os diálogos, mas principalmente a música. É o que a gente faz sentir. Eu vejo isso às vezes, que tem filmes que eu assisto, claro, você entra na história e você se emociona, mas tem certas músicas de filmes que só de ouvir eu já me emociono. A música é algo realmente que é uma vibração que entra na alma. E muitas vezes a pessoa não percebe quando está funcionando, mas se sente desconfortável quando alguma coisa está errada com o som. Que é uma coisa realmente mais emocional mesmo, uma coisa subconsciente mesmo. Sim. Há pessoas que defendem que o cinema não tem que ter música, porque vai manipular a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, não somos hipócritas. Quando você vai assistir um filme, você está indo ver um espetáculo. Sim. Exatamente. Um espetáculo é um espetáculo. Nos Estados Unidos, você não vai ao cinema, você vai ao teatro. As salas de cinema são chamadas de teatro. Então, você vai ao teatro assistir um espetáculo. E nesse espetáculo, ele pode ter rádio, pode ter circo, pode ter... Sim. Né? Então, a música, sim, faz parte. Claro, é preciso ter também parcimônia, saber até onde você vai, vamos dizer assim, manipular nesse sentido, né? Sim. Mas essa dosimetria aí, o tanto quanto, é de cada autor. Isso. Vai bater em você também. Vai bater em você de um jeito, pode bater em mim de outro. O filme não é seu. O filme só é seu até a hora que você termina. A partir do momento que você termina, ele é de quem vai assistir. Isso. E se cada cabeça é uma sentença, certo? Que cada pessoa tem o seu repertório para complementar as sensações que ela está sentindo ao assistir aquela história. Ela pode ser uma pessoa traumatizada com um tema específico e aquilo vai para ela de um jeito. Ela pode ser consumidora de um tipo de música e aquela música não agrada a ela. E aí aquilo já leva ela para não gostar do filme, por exemplo. Sim. Mas uma coisa eu achei interessante sobre esse tema da música, né, como de manipular, de certa forma, toda escolha artística, né, da direção, ou todo o trabalho dos artistas numa produção audiovisual é para transmitir um sentido, uma mensagem ou
uma sensação. Então, de certa forma, você poderia enxergar todo o aspecto da direção de arte, da escolha dos atores, da iluminação, tudo de uma forma de manipulação para a pessoa sentir algo. Eu entendo que talvez o ruim é quando a trilha sonora é usada, por exemplo, no sentido de que a cena não está transmitindo a emoção, e aí tá com uma música para tentar salvar a cena. Aí não, aí é realmente uma forma de tentar manipular, porque a cena não está transmitindo por conta própria. Mas uma coisa que a gente sempre fala de que a trilha sonora realmente boa é quando ela acrescenta um subtexto à cena. Isso. O Thales assim como a gente fala, pelo menos essa é a nossa filosofia, de que a música ela tem o poder de trazer mais um subtexto a mais, assim como a gente tem nos diálogos, ou na direção de arte, ou na fotografia, a música e o som, a música ou a falta da música, o silêncio, como algo, né, uma escolha mesmo, traz um elemento a mais, artisticamente. Esse conjunto é isso. Esse conjunto que faz a trilha, né? Digamos, o som ambiente, mais os ruídos ambientes, o que a gente chama de efeitos sonoros, e as trilhas incidentais, ou as trilhas, vamos dizer assim, mais melódicas, né? Então, isso tudo não é fácil fazer, porque custa caro. Às vezes você sonhou fazer da melhor maneira, mas não tem o dinheiro para fazer. Às vezes não tem dinheiro para pagar o direito autoral. Exatamente. E hoje em dia está cada vez mais comum você ficar escravo de trilhas, vamos dizer, open source. Já pré-feitas, né? Sim. Claro, a gente entende esse aspecto também. Sim. Bom, eu sugiro da gente partir para o próximo quadro, que é Pergunte aos Bright Brothers. Então você pode fazer uma pergunta para a gente botar você aqui. Agora o jogo virou. Isso. Eu vejo o interior da Bahia hoje como um campo de experimentação grande, mas ao mesmo tempo um pouco sem trocadilho, ilhado por uma visão preconceituosa que o mundo estabelece entre capital e interior, certo? Vocês têm uma experiência internacional, nasceram e viveram em outro país, então eu diria para vocês o seguinte, quer dizer, eu pergunto, é possível inventar um cinema diferente a partir dessas duas experiências? É possível inventar um cinema que, digamos assim, estabeleça um ponto de partida que não seja os cinemas existentes no mundo, aqueles que moldaram a cinefilia de vocês? Vocês estão de olho nisso, em fazer algo realmente inovador? Uma ótima pergunta mesmo, muito bom. Que pergunta profunda. Primeiramente, para começar, a questão das duas experiências, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre fala que, como a gente teve essa experiência na Alemanha, no Brasil e também especificamente aqui em Canavieiras, né, no interior, a gente absorvendo muitas experiências diferentes e também tanto, né, sociais quanto ambientais também, que acaba trazendo para a gente um olhar diferenciado, tanto daqui, né, no caso para o Brasil, quanto para a Alemanha também. Porque muitas vezes uma pessoa talvez vive só em um lugar e acaba nem percebendo mais as coisas que acabam sendo óbvias, porque sempre existiram lá, sempre existem lá. Então isso eu acho que é uma coisa que influencia já o nosso cinema desse aspecto, de ter um olhar, vamos dizer assim, não questionar, mas de olhar de uma outra forma. E eu acho que isso influencia totalmente nessa questão da inovação também, porque acaba que o nosso cinema ele acaba misturando estilos e gostos diferentes
de uma forma nova. O que você diria? O Tyson, você já falou esse aspecto da visão, mas eu vou dar ênfase da minha visão também, que é, né, a gente é de 2 países que não poderiam ser mais diferentes, em continente diferente, ou seja, o aspecto até geográfico é diferente, mas são países que têm línguas diferentes, que têm costumes totalmente diferentes. É uma sensação de dualidade que nós sentimos. Como a gente faz cinema, nós dois juntos, também tem essa dualidade, que dá uma visão. Eu acho que o que a gente viu, o que eu senti quando eu comecei a fazer cinema, é essa sensação dessa linguagem universal que nós humanos podemos ter, que é através do audiovisual. Porque existem barreiras linguísticas, existem barreiras culturais, mas existe algo que eu admiro muito no cinema, que é uma linguagem universal que chega na alma humana. E eu acho que isso vivendo entre esses mundos tão diferentes, a gente também enxerga o que faz nós, seres humanos, termos de especial junto. E o que é mais lindo é que existe essa dualidade entre o indivíduo e o universal. E é isso que vem, que a gente tem uma grande admiração pelo novo, uma grande admiração de renovar. Nosso cinema, a gente quer trazer novas ideias, não só nas histórias, principalmente, porque isso é sempre o mais importante, o que está no papel, o que realmente a história que você quer contar, com temas atuais, com temas que precisam ser contados, que de um lado são mais importantes agora do que nunca, mas também que possam ter um grande impacto para as próximas gerações que assistirem. E essa coisa de querer de fazer diferente, de inovar, isso foi uma coisa que, quando assistimos algumas das suas obras, esse aspecto muito diferente, muito inovador e vontade de fazer algo que não todo mundo está fazendo, algo realmente artístico, algo realmente de expressão individual e pessoal, trazendo algo novo para o mundo. E a gente admira isso e tenta fazer isso nos nossos trabalhos. Eu queria adicionar só uma coisa que a gente ia falar da música e do som antes, que isso acaba entrando um pouco também nessa questão da nossa experiência, que no início a gente fazia muito curta, praticamente mudo, que era, na verdade, em si até uma forma da gente conectar Brasil, Alemanha. E aí a gente experimentava muito com música. Então foi uma coisa em que a gente desenvolveu isso e acabou moldando um pouco o nosso jeito de fazer também isso. Seria um aspecto. Mas eu acho que, em resumo mesmo, eu acho que a coisa que eu acho que dá uma vantagem nesse sentido de fazer algo diferente é justamente essa visão mesmo, porque isso é uma coisa que eu acho sempre interessante. Tinha, às vezes, né, assim, quando a gente estava indo na escola aqui, que a gente ia aqui no ensino médio, e aí a gente ia para a Alemanha e ficava um tempo lá. Aí a gente ficava assim, visitando amigos e tudo, e ficava tipo passando de um lugar no outro. Aí eu ficava pensando assim, gente, a gente está há tanto tempo, na verdade, vamos dizer, fora de casa, sem uma base específica, que acaba que você começa a perceber as coisas muito diferentes, e a gente começava, até pelo menos para mim mesmo, a ter um fluxo de criatividade muito grande. E eu acho que isso é uma coisa, ou até mesmo as memórias ficam mais encapsuladas, isso é um outro aspecto interessante, que, por exemplo, tem coisas que a memória é muito forte de eu estava aqui especificamente em Canavieiras como criança e vivi isso, ou então estava na Alemanha e aconteceu isso. E que às vezes eu vejo pessoas que moram só em um lugar por muito tempo, a vida inteira, que acaba que se misturam um pouco, as memórias se misturam por causa da falta de pulos, vamos dizer assim, de outras etapas. Mas, é isso mesmo. Como você lá no início, acho que você comentou, foi de que para fazer cinema ou ser artista é muito importante essa de ter experiências, de viver, porque é onde a fonte de inspiração vem, de viver com a diferente, conhecer a história dos outros. Então, por isso que a empatia também é muito importante, de ouvir a história dos outros, se inspirar. Você não necessariamente tem que viver tudo para se inspirar, para ter essa nova visão, mas também ouvir a história dos outros. Isso também é uma coisa para fazer cinema diferente, começar a escutar os outros e vivenciar coisas diferentes. Exatamente. Acho que é legal, gostei.
Achei. Eu tenho um pé na Alemanha também, de duas formas. Uma parte da minha formação foi aqui, muito intensamente no Instituto Goethe, aqui em Salvador. A Cinemateca brasileira, alemã era aqui, a sede era aqui. Então, toda a minha formação inicial no cinema de arte é a partir desse cinema novo alemão. Faz Herzog. Que legal. E a minha esposa também é de ascendência alemã, ela é Schwabacher, minha filha também é Schwabacher. Que legal. Então, a gente admira por demais a cultura alemã, e o mundo do cinema realmente é um mundo sem fronteiras. E quando hoje a gente vê todos os países do mundo fazendo cinema, né? Eu até brinco numa palestra que eu costumo fazer, que é a volta ao mundo em 80 filmes sem passar nos Estados Unidos. Que é possível você viajar por 80 países do cinema. Eu acho que a inovação é, sem dúvida, a maior motivação para um artista se manter, vamos dizer assim, ativo com seu vulcão. Sim. Né? Sim. É muito bom. O que eu só queria adicionar que você falou dos filmes, né, de outros países, é muito legal. A gente adora ver filme de outros países porque são realmente visões diferentes, eles são realmente jeitos de fazer cinema diferentes, né, tanto moldado em si pela cultura. É muito interessante, realmente uma coisa muito legal. E que não estão tintados pelos estereótipos de outros, de Hollywood ou de outros mais clássicos. Eles realmente, você é uma chance de surpreender o que filmes faziam quando você é mais jovem. Essa coisa de realmente a arte de ir junto na história e se surpreender. E isso é muito legal que os outros filmes trazem, porque são visões diferentes. Sim. Bom, eu acho que a gente já teve um ótimo bate-papo. Depois a gente poderia conversar muito mais, com certeza. Mas eu acho que a gente vai, né, fechar aqui. Mas antes disso, a gente gostaria de te dar a oportunidade de chamar alguém para ser descoberto pela gente. Você gostaria de convidar alguém? Mas eu vou improvisar aqui. Tá bom. Acho que vale a pena você conversar com Cecília Amado. Okay. É uma cineasta que vem fazendo um trabalho muito incrível. Ela, não por ser neta de Jorge Amado, mas por ter começado no cinema muito cedo e também ter um pé aí na nossa região. Eu acho que vale a pena conversar com Cecília Amado, ela é acessível, passo o contato dela para vocês. Maravilha. E ela vem fazendo um trabalho também muito amplo, assim, experimentando diversas linguagens. E é uma mulher retada, como Maravilha. fala. Perfeito. Vale a pena. Então vamos falar com ela, com certeza. Bom, muito obrigado. Quero agradecer muito por bater esse papo conosco e foi maravilhoso, realmente. É um prazer conhecê-los. Eu conheci vocês através de um episódio desse, com o Silvio Tenda. Depois eu fui assistir os filmes, me interessou. Eu acho que essa renovação, principalmente vindo do interior, é importante. Fazer cinema não é só fazer filmes, nem é só escrever. Sim. Fazer cinema também é se relacionar, é trocar, né? Exatamente. É incentivar. Então, faz parte da minha posição professor, digamos assim. Eu fui professor de audiovisual há muitos anos. Faz parte dessa função, assim, de estar sempre oferecendo a possibilidade de trocas, né? Porque quando você troca, você está aprendendo muito também. Então, eu fico sempre atento
é o que eu vejo surgir de novo e procuro estar próximo, né? É isso aí. Fantástico, muito bom. A gente também agradece e a gente deixa aqui as redes sociais nossas e do Araripe, do Pinho. E é isso. Bom, tchau, pessoal. Tchau.